Olá pessoal, tudo em paz? Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito do intervalo de confiança. O que é um intervalo de confiança e como interpretá-lo corretamente em ensaios clínicos. Meu nome é João Rafael, eu sou médico clínico geriatra, mestre em saúde pública. Então, antes de mais nada, eu vou colocar a definição, né? Então vamos relembrar o esquema básico do ensaio clínico randomizado em pesquisa clínica, em que temos dois grupos de pacientes. Esses pacientes serão submetidos em cada grupo a uma determinada intervenção, pode ser a comparação, por exemplo, de duas medicações para tratar uma determinada doença, pode ser a comparação entre uma determinada medicação e placebo, e ao final do período do estudo, realizamos uma avaliação da quantidade, da proporção da ocorrência de determinados eventos que chamamos de desfechos do estudo, nos dois braços do estudo. Então, por exemplo, se o desfecho for hospitalizações, avalia-se a proporção de hospitalizações em cada grupo do estudo, ou óbitos, a mesma coisa. E a partir dessa avaliação, conseguimos calcular o que se chama de risco relativo, que nada mais é do que a razão entre as proporções dos eventos dos dois grupos, né? Então você tem um valor que é uma fração. E a partir do risco relativo, pode-se calcular também a redução do risco relativo, que seria 1 menos o risco relativo. Então, esse seria o dado mais concreto, né, matematicamente falando, do resultado desse ensaio clínico. E aplicando-se um teste estatístico, obtém-se um valor de P e um intervalo de confiança. Então, o valor de P, só relembrando, ele vai dar uma informação que seria qual a probabilidade de, considerando que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, considerando que não haja uma diferença real de efeito entre as duas intervenções, por exemplo, entre a droga A e o placebo, ou entre a droga A e a droga B, considerando que não haja diferença real, que a hipótese nula é verdadeira, com a probabilidade de eu vir a encontrar naquele experimento, nas condições experimentais que eu estabeleci, na ausência de erro sistemático, de viés, com a probabilidade de eu encontrar uma diferença igual ou maior do que aquela entre os grupos, né? Ou seja, um risco relativo igual ou mais extremo do que aquele. Já o intervalo de confiança, ele também é um dado que vem a partir de testes estatísticos em cima dos resultados do experimento, e ele vai me dar a seguinte informação: qual seria o intervalo de valores no qual provavelmente deve-se encontrar o que se chama de true effect, né, o efeito verdadeiro daquela droga em estudo no experimento, né, onde o verdadeiro risco relativo ou a verdadeiro valor de redução do risco relativo da droga A em relação à droga B ou da droga A em relação a placebo deve se situar com maior probabilidade. Qual probabilidade? Depende do quanto eu estabelecer para executar o teste. Eu posso usar o teste, eu posso usar o intervalo de confiança de 95%, o que significa que há 95% de probabilidade de o verdadeiro risco relativo em relação àquele experimento se encontrar naquele intervalo de valores. Tá? Se for 99%, seria 99% de probabilidade. Né? Então, para um mesmo estudo, quanto maior o valor de probabilidade que se estabelece para o cálculo de intervalo de confiança, naturalmente, mais extenso, né, deve ser o intervalo de valores. Tá? E quanto menor a probabilidade que eu estabeleço, para o cálculo do intervalo de confiança, mais estreito deve ser o valor. Usualmente, há alguma correspondência entre o valor de P e o intervalo de confiança, apesar de eles nos serem testes diferentes, né, cálculos diferentes, que nos dão informações diferentes, mas usualmente há uma correspondência. Em que sentido? Vamos supor, temos um ensaio clínico que avaliou o efeito de uma droga A em relação a placebo para pacientes tratados em tratamento para uma determinada doença, e o desfecho avaliado foi, por exemplo, a ocorrência de óbitos. Né? Então, ao fazer o cálculo da razão da proporção de óbitos nos dois grupos, nós temos o risco relativo. Então, se ocorrer uma proporção menor de óbitos no grupo que usou a droga A em relação a placebo, em comparação ao placebo, esse risco relativo vai ser menor do que 1. Se esse resultado tiver um valor de P menor do que 0,05, usualmente, provavelmente, o intervalo de confiança terá uma escala toda dentro com valores abaixo de 1. Né? Por exemplo, digamos que o risco relativo para óbitos foi 0,07 e o valor de P foi menor do que 0,05. É de se esperar que o intervalo de confiança seja, por exemplo, 0,3 a 0,9, mas que não cruze o 1, quando expressando em termos de risco relativo. Se a gente falar em termos de redução do risco relativo,
digamos que o RRR, essa redução de risco relativo, seja de 0,3, né, 30%. Então, nesse caso, se for estatisticamente significativo, eu espero que o intervalo de confiança para essa redução do risco relativo seja toda de valores positivos, ou seja, em todos os cenários, dentro dessa probabilidade de 95%, eu tenha um valor positivo, um valor de redução do risco de óbitos para os pacientes que usaram a droga em relação ao placebo. Por outro lado, caso o valor de P seja maior do que 0,05, é de se esperar que o intervalo de confiança ele cruze a barreira de valores que indicariam um benefício para os pacientes que usaram placebo, por exemplo. Né? Então, nesses dois casos, né, pode-se também usar o conceito de significância estatística, né? Ou seja, quando o resultado é estatisticamente significativo, o valor de P costuma ser menor do que 0,05 por convenção, e o intervalo de confiança de 95%, ele costuma ficar de apenas um dos lados, né? Ou seja, ele, no caso de risco relativo, se o RR for menor do que 1, o intervalo de confiança do RR deve ficar também menor numa escala, né, de amplitude menor do que 1. Essa questão da significância estatística ela vai depender muito da diferença de proporção de eventos entre os grupos e também do número de eventos, não apenas do número de pacientes em cada braço do estudo, mas também no número de eventos, né, em cada braço do estudo. Para uma mesma diferença de proporção de eventos entre os grupos, o resultado tende a se aproximar mais da significância estatística, ou seja, de ter um valor de P mais próximo de ser menor do que 0,05, ou intervalo de confiança mais estreito, que fica apenas de um dos lados, né, da balança, quanto maior não apenas seja o número de pacientes envolvidos, mas também o número de eventos nos dois braços do estudo. Tá? Então, esses são alguns conceitos elementares importantes para a gente prosseguir nessa exposição. Então, nesse contexto, eu trago aqui dois ensaios clínicos que foram publicados já há algum tempo e como que seus resultados foram interpretados de acordo com a literatura de medicina baseada em evidências, particularmente com esse livro, que é um dos mais importantes, talvez o mais importante, que eu até já trouxe aqui no canal. Por quê? Porque dentre os autores temos o professor Gordon Guyatt, que esteve presente no grupo pioneiro que propôs o paradigma de medicina baseada em evidências, né, de evidence-based medicine. Tá? Então, pode-se discordar desse paradigma, o que isso é legítimo. Inclusive, na época, quando esse movimento surgiu, vários epidemiologistas consagrados teceram críticas, né, e levantaram alguns problemas, que eu diria que alguns deles até hoje não foram resolvidos. O que não é legítimo é usar o termo medicina baseada em evidências, fazer uso do prestígio que esse termo traz, sem respeitar as normas propostas pelos autores desse paradigma. Então, o primeiro estudo que eu trago foi um ensaio clínico publicado no New England em 91, então não é um ensaio clínico antigo, e também acessa uma questão que não é exatamente já atual, tão atual, que foi a avaliação do efeito terapêutico de um inibidor da E com enalapril em comparação à hidralazina e nitrato. Né? Foi publicado no New England. Esse estudo envolveu 804 pacientes portadores de insuficiência cardíaca do sexo masculino, e o desfecho avaliado foi mortalidade, okay? A proporção de óbitos. Então, 401 pacientes foram incluídos no grupo hidralazina e nitrato, 403 pacientes no grupo enalapril. Ao final do tempo de acompanhamento do estudo, foi em torno aí pouco mais de 5 anos e meio, nós tivemos cerca de 33% de óbitos no grupo enalapril e 38% de óbitos no grupo hidralazina e nitrato. Então, nesse caso, nós tivemos uma diferença entre os grupos, ou seja, para quem participou do estudo, a princípio, quem foi alocado no grupo enalapril teve um risco menor de vir a evoluir para óbito, né, de vir a morrer até o final do estudo. Entretanto, nós tivemos um P de 0,11, que significa isso, que nesse cenário experimental, nas 4 linhas aqui desse experimento, caso a hipótese nula seja verdadeira, caso não haja diferença de efeito entre enalapril e hidralazina com nitrato, uma diferença igual ou maior do que essa poderia ocorrer com a probabilidade de 11%. Tá? Isso, obviamente, é diferente de dizer que o estudo foi negativo, né, no sentido de não mostrar diferença entre os grupos, né, diferença estatisticamente significativa, ou de forma ainda mais vulgar, como de dizer que o estudo comprovou que não há diferença entre as duas intervenções. Essa seria uma forma arcaica, até de interpretar os resultados. Tá? Então, nós temos aqui alguns outros dados além do valor de P, que é
o risco relativo de 0,86 aproximadamente e uma redução do risco relativo de 0,14 ou 14%. E o intervalo de confiança aqui está dado para a redução do risco relativo, que vai de menos 3,5 até 29%. Ou seja, com uma probabilidade de 95%, eu espero que nesse cenário experimental aqui, na ausência de erro sistemático, de viés, né, o baixo risco de viés, o true effect, né, ou seja, o real efeito do enalapril em relação ao placebo, em termos de redução do risco relativo, seja de menos 3,5 a 29%. Ou seja, os resultados desse estudo eles são compatíveis com um possível efeito benéfico muito grande do enalapril em relação ao hidralazina e nitrato, né, de até 29% de redução do risco relativo, né, no caso para morte. Poderia ser até não ter diferença, e seria compatível, haveria possivelmente um marginal aumento, né, também de risco de morte de até 3,5%. Então, como que nós poderíamos interpretar isso aqui? Eu vou colocar nas palavras dos autores do livro. Como nós poderíamos interpretar? Nós podemos concluir que os pacientes que receberam enalapril, né, irão, muito possivelmente, quite possibly, né, but far from certainly, ou seja, muito possivelmente, mais longe de ser uma certeza, que eles terão um risco de morrer mais tarde, um risco menor de morrer do que os pacientes que recebem hidralazina e nitrato. A magnitude da true difference, né, ou seja, a magnitude da diferença real de efeito, pode ser trivial ou grande, né, large. E ainda persiste alguma possibilidade de uma mortalidade marginalmente menor no grupo que recebe hidralazina e nitrato. Então aqui ele coloca, ele traduz, né, quase que gramaticalmente, né, traduz textualmente o que os dados matemáticos estão nos dizendo, que é um campo probabilístico, tá? Se você está gostando desse vídeo, dessa explicação, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sino, ok? Continuando. Então, esse resultado, essa interpretação, ela evita aquela dicotomia do tipo sim/não do teste de hipótese, né, no qual nós usamos apenas o valor de P. Então, alguém que só conhece essa interpretação mais básica, ele diria que o estudo foi negativo, que não mostrou diferença entre os grupos, né? Ou pior ainda, que comprovou que não há diferença entre enalapril e hidralazina ou nitrato. Quem estudou um pouco mais vai concluir da forma correta, né? Vai dizer exatamente o que os dados estão nos dizendo. E os autores, eles vão além. Eles dizem o seguinte: alguém poderia concluir que all else being equal, né? Ou seja, todas as outras circunstâncias se mantendo, o uso de enalapril seria a escolha adequada para pacientes com insuficiência cardíaca, mas a nossa confiança na estimativa de efeito na mortalidade é, at best, né, na melhor das hipóteses, moderada. Portanto, toxicidade, custos e evidence from other studies, né, ou seja, evidence de outros estudos, seja ensaios clínicos, mas não apenas, né, às vezes você tem que track down. Assim, nos ensaios clínicos, os resultados eles são inconclusivos, para o nosso ponto de corte de significância estatística, eventualmente nós temos que observar resultados de outros tipos de estudos. Então, evidence from other studies would all bear on the final treatment decision, ou seja, levando em consideração possível toxicidade da medicação, se tiver gastos, né, e também um conjunto de evidence, inclusive de outros estudos, tudo isso vai ser importante na tomada de decisão. E aqui os autores não estão falando de guideline, de recomendação. Eles estão falando de tomada de decisão na prática, né, diante do conjunto de evidence. Então, o teste de hipótese, que fundamenta o ensaio clínico, ele é o quê? Um exercício de dialética. Né? Todo esse estudo aqui que foi realizado, esse cenário experimental, ele é um exercício dialético, uma das formas de dialética. Né? Então, se a gente remontar para a filosofia clássica, né, especialmente no ponto de vista da filosofia aristotélica, a dialética ela tem um papel que é a confrontação de ideias contraditórias. Né? Então, quando eu estou diante de um fenômeno e eu preciso buscar a verdade em relação a ele, eu vou partir da observação dos fatos, surgirão daí ideias, né, de diferentes observadores, e eventualmente algumas ideias vão se contradizer. E a partir dessa contradição de ideias que se opõem, eu posso partir, né, e aí já é algo mais do método científico moderno, né, de
desenhar, de elaborar, planejar um cenário experimental e executar um experimento, né? Mas a ideia de você confrontar teses opostas no sentido de encontrar a verdade, né, por trás delas, né, esse exercício dialético ele está dado na filosofia de Aristóteles, né? Nós falamos muito hoje de ciência, de comprovação científica, né, de confie na ciência, de cientificamente comprovado, mas do ponto de vista clássico, na filosofia aristotélica, a ciência acaba sendo uma modalidade de discurso, né? Então, discurso do tipo lógico barra analítico, né? Então, a ciência, a demonstração científica, né, a comprovação científica, ela deve ocorrer na forma de um discurso lógico bem montado, em que eu tenho um silogismo demonstrativo. E aqui, na verdade, no ensaio clínico, no teste de hipótese, nós não estamos trabalhando no terreno da lógica, nós estamos trabalhando no terreno de dialética, é uma outra escala, né? É um outro patamar. Então, o argumento estatístico, ele expressa um dado que é probabilístico. E quando nós falamos em probabilidade, nós não estamos falando de uma demonstração lógica, nós estamos falando de um exercício de dialética, né? Então, como que eu saio disso para falar em algo que está cientificamente comprovado, né? E pedir que meu público confie na ciência? Então, isso é um problema, do ponto de vista filosófico. Então, esse é o primeiro exemplo que eu trago para essa exposição, ok? Vou trazer um segundo exemplo de outro ensaio clínico, e como que ele foi interpretado à luz da literatura de medicina baseada em evidências. Aqui eu trago um segundo exemplo, um segundo ensaio clínico, também analisado nesse livro, em que foi publicado em 2004, avaliando, comparando duas diferentes estratégias ventilatórias, né, de ventilação mecânica em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, a primeira estratégia com low PEEP, né, então valores mais baixos de pressão expiratória positiva final, e o segundo grupo, high PEEP, né, ou seja, PEEPs mais elevadas. Então, no primeiro grupo nós tivemos 273 pacientes e no segundo grupo nós tivemos 276. E a proporção de óbitos em cada grupo foi de 24,9% no grupo que fez uso de PEEPs mais baixas e de 27,5% no grupo de pacientes que fez uso de PEEP mais altas, mais elevadas. E esse resultado teve uma redução em termos absolutos do risco de 2,6%, né, pequena, para o grupo para o grupo low PEEP, né? Então, para esse grupo houve uma redução do risco de óbitos, né? Com um intervalo de confiança de menos 4,7 até 10%, ou seja, 95, trabalhando com 95% de probabilidade, o true effect, né, ou seja, o efeito verdadeiro para esse estudo, poderia, poderia estar entre 10% de redução absoluta de risco de óbitos no grupo low PEEP até quase 5% de redução do risco de óbitos no grupo high PEEP. Então, é um resultado, né, o resultado desse estudo, ele seria, a princípio, considerado, ele é não estatisticamente significativo por convenção, e ele, a princípio, poderia ser considerado como um estudo que mostrou que não há diferença entre as duas estratégias ventilatórias. Porém, se você levar em consideração o intervalo de confiança, ele mostra que, a depender de em qual extremo, onde realmente esteja o verdadeiro efeito aqui, né, de variação do risco de óbito, a interpretação desse resultado muda, né? Ou seja, se o efeito verdadeiro for de até quase 5% de redução de mortalidade no grupo high PEEP, então nesse caso significaria que deveria se adotar, baseado nesse resultado, essa PEEP mais elevada, de acordo com o que foi realizado no estudo, para esse perfil de pacientes. E os autores do livro chegam a essa conclusão. Assim como nesse exemplo, estudos negativos raramente indicam que um tratamento é não efetivo. Em vez disso, eles falham em demonstrar um benefício. E aqui fica ambíguo, os autores não explicam. Eles falham em demonstrar um benefício porque o benefício realmente não existe, ou eles falham em demonstrar o benefício porque o benefício existe, porém o intervalo de confiança foi muito amplo e a partir daí eu não consigo estabelecer com razoável probabilidade onde o real efeito daquela intervenção que eu estou estudando está. E nesse momento você pode estar se perguntando, poxa vida, então a coisa é mais complicada do que só olhar para o valor de P e ver se é ou não estatisticamente significativo, né? Que eu devo olhar para o intervalo de confiança, e quando eu olho para o intervalo de confiança é mais complicado eu chegar numa conclusão, frequentemente eu vou ter um resultado não conclusivo. É exatamente isso. Mas há situações em que você pode, de forma razoável, considerar que aquele resultado é, pode ser dito conclusivo, né? Então há alguns critérios para isso. E esse vai ser o tema do próximo vídeo, vai ser sobre intervalo de confiança, parte 2. Tá? Mas antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte,
essa leitura ela não se aplica apenas a ensaios clínicos individuais. Então, quando você tem uma revisão sistemática com meta-análise, que me permite agrupar o resultado, né, de ensaios clínicos individuais, eu também posso me colocar numa situação como essa, né, de eu ter um resultado que não é estatisticamente significativo, mas que também não é conclusivo. Né? Não é porque o estudo é uma meta-análise, por mais bem feito que ela tenha sido, que aquele resultado eu vou considerar conclusivo. Né? Há alguns critérios para isso. Nós vamos conversar sobre isso mais detalhadamente na parte 2 desse tema, para o vídeo não ficar muito longo. Então, por favor, se você gostou até aqui, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino para você ser notificado quando próximos vídeos forem lançados, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.